Então, toda vez que acontece uma mudança, é importante que todos que estão dentro contribuam para que ela aconteça de forma mais fluida, mais saudável. Pode não acontecer, e aí é geralmente onde está o sofrimento. Então, se a família nuclear daquela pessoa que está tentando fazer a família dela começa a sofrer muito, esse indivíduo vai ter dificuldade de construção da dele. Por exemplo, quando você está passando por filhos adolescentes, né? É muito importante que você, ao mesmo tempo que você dê autonomia, você mostre sua autoridade. Olá, pessoal. Estamos recebendo mais uma vez a psicóloga Tamires Avelar, com especialização em terapia de casal e família, sobre uma visão sistêmica. O que é isso, Tamires? A visão sistêmica é um olhar para além do indivíduo, né? A gente entender que o indivíduo ele está inserido em sistemas, que seja o sistema dele familiar, o sistema da igreja, o sistema da educação. Então é um olhar para o todo, além do indivíduo, não é olhar só para uma parte. Na política atual, que a gente vê tanta rivalidade que se dá quando você diz que torce para determinado candidato à direita ou determinado candidato à esquerda, esse radicalismo que nós estamos sobrevivendo, como que fica isso no relacionamento conjugal e no familiar? Eu tenho visto muitas vezes isso atrapalhar os relacionamentos, né? Exatamente por não existir um espaço de diálogo para ideias diferentes, né? Você não precisa de concordar ou não, mas abrir diálogo, abrir possibilidades, né? Porque cada um viveu uma história, cada um está na sua subjetividade, atravessado por uma crença política, por uma crença religiosa. Quais são as suas principais demandas atualmente? Hoje o que eu percebo nos atendimentos, que a gente tem que ter uma tarefa indispensável na nossa vida e vital ao longo de todo o nosso ciclo da vida familiar, é a gente entender a capacidade de diferenciação do indivíduo para o todo. Se essa capacidade do eu está diminuída, do que é meu, está diminuída, está embolada com o nós, o todo está sobressaindo, o que acontece várias vezes? O que é o todo? O todo seja assim, a família, as relações familiares não dá espaço para que você tenha autonomia de escolhas pessoais. Não é você perder o propósito da família, mas você não tem uma autonomia de escolhas pessoais, você se embola ali. E aí o que acontece? Qualquer coisa que acontece com você, qualquer mudança que você vai tentar fazer, vai reverberar diretamente no sistema todo. Sim, mas é necessário para os casais. Um exemplo, a senhora casou recentemente, oficializou um relacionamento. A senhora abriu mão de algumas coisas? Sim, Quais é necessário. foram os seus desafios? Sim, é necessário, assim, não tem ganho sem perdas, não tem jeito. Por exemplo, um jovem casal, o que aconteceu comigo? Você tem que, como diz Saramago, eu gosto de usar muito, você tem que sair da ilha para ver a ilha. Isso são duas pessoas saindo da ilha, da família, das crenças, da cultura, para construir a sua. Um novo sistema de regras. Como que a gente vai funcionar aqui sobre casal? Se eles não fazem esse distanciamento, eles não conseguem construir a deles. E esse distanciamento, como que a senhora vê isso na família, do ponto de vista da família? Quando o filho ou a filha sai, entre aspas. Então, toda vez que acontece uma mudança, é importante que todos que estão dentro contribuam para que ela aconteça de forma mais fluida, mais saudável. Pode não acontecer, e aí é geralmente onde está o sofrimento. Então, se a família nuclear daquela pessoa que está tentando fazer a família dela começa a sofrer muito, esse indivíduo vai ter dificuldade de construção da dele. Tanto esse indivíduo, eu penso que a própria família também não vai ter a condição de se movimentar.
Sim, sim. Por isso que em cada etapa da vida é importante que você vai tentando minimamente fazer essa separação do indivíduo e do todo. Sem considerar que seja abandono da família. Sim, você distanciar não quer dizer que você não avista aquela ilha. Não quer dizer que você possa voltar naquela ilha. É que você constrói o seu próprio espaço e tempo. De troca com seu marido, depois quando você tiver os seus filhos, de troca com seus filhos, né? Por exemplo, quando você está passando por filhos adolescentes, né? É muito importante que você, ao mesmo tempo que você dê autonomia, você mostre sua autoridade. Tem algo aqui que tem que ser respeitado. Meu sistema de paz ainda está maior, mas eu vou te dar autonomia e responsabilidades também. Você pode agora contribuir com algumas coisas. Bacana batendo papo mais uma vez com você. Parabéns. Obrigada. Em breve, novamente no nosso canal, a psicóloga, amiga Tamires Adelardo.